Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa última videoaula de Biologia do segundo bimestre. Bom, eu começo essa nossa aula, pessoal, falando que a gente finalmente vai encerrar o conteúdo que a gente está estudando desde o começo do ano de Biologia. Na primeira aula que a gente teve lá no começo do ano, a gente começou a estudar uma matéria chamada de Ecologia, que é o estudo da natureza e do meio ambiente. E dessas últimas aulas, desde que a gente começou, a gente falou um pouco sobre como a natureza é composta, como que os seres vivos interagem no ambiente natural e de que forma a ação do ser humano tem impactado e alterado a natureza. Na aula de hoje, pessoal, para a gente finalizar e encerrar esse conteúdo, a gente vai conversar sobre conservação e preservação ambiental, que são dois termos bem populares atualmente, assim como os acordos internacionais que têm sido fixados nos últimos anos, buscando uma melhora da qualidade de vida e também para a manutenção e conservação da natureza. A gente começa a nossa aula de hoje, pessoal, falando sobre os problemas ambientais atuais. A gente sabe que a forma como o ser humano tem se comportado e como a gente tem, enquanto população, sobrevivido no planeta, tem causado uma série de consequências e de impactos. E a gente sabe que existem vários deles. Os principais que têm sido apontados nos últimos anos são os problemas ligados à poluição ambiental e o problema da produção de lixo exagerada que a nossa população deixa no planeta. A gente estudou na última aula as mudanças climáticas, principalmente em decorrência da liberação de poluição na nossa atmosfera, que tem causado o aquecimento global. Assim como a gente também tem encarado um problema gigantesco com o desmatamento e a destruição de áreas de ecossistemas naturais. Bom, para a gente começar a nossa aula, pessoal, é importante a gente saber que as palavras preservação e conservação não têm o mesmo significado, embora às vezes a gente costume utilizá-las como se elas tivessem exatamente o mesmo significado, e não é bem assim. Quando a gente fala em conservação, a gente está falando quando a gente tem um ambiente que a gente quer proteger, mas a gente ainda quer utilizá-lo e de repente extrair algum recurso dele, só que sem causar algum impacto muito grande. Já quando a gente fala em preservação, a gente está falando da proteção e do resguardo total do ecossistema. E aí a gente não está pressupondo nem o uso dos seus recursos de nenhum dano de nenhum tipo, de nenhuma forma. E aqui, para a gente entender um pouquinho desses conceitos, eu trouxe duas imagens que refletem exatamente o conceito de conservação e de preservação. Essa primeira imagem, ela ilustra para a gente alguns moradores da Amazônia aqui brasileira realizando a extração do açaí. Essa é uma ação que a gente pode considerar como uma ação de conservação. Por quê? A população que trabalha fazendo a coleta do açaí na Amazônia brasileira, elas realizam essa forma de extração de uma forma sustentável, não é agressiva ao meio ambiente e permite com que esse ambiente consiga se reestruturar e consiga se renovar em tempo hábil. Já que essa segunda imagem, ela está se referindo à situação de uma ilha bem próxima da gente, aqui no litoral de São Paulo, próximo a Cananéia. Essa ilha, pessoal, ela é conhecida como Ilha das Cobras, e ela é uma área de preservação total. Ela é uma ilha chamada de Ilha das Cobras porque nela existe uma espécie de uma cobra que é extremamente venenosa que só acontece nessa ilha. Por razão dela ser um ambiente extremamente delicado e ter uma espécie tão rara localizada ali, ela foi decretada como uma área de preservação permanente. Por isso, nela não é possível fazer nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de extração de recurso e nem fazer exploração de qualquer natureza. A gente não pode ter, por exemplo, nenhum tipo de ponto turístico, não pode ter abertura de áreas de habitação, porque ela é uma área de proteção total. A única finalidade dela é para conhecimento e para pesquisa científica. Percebam que existe uma diferença. Enquanto na conservação a gente protege, mas tem o uso consciente, na preservação ela é só mantida, mas ela não pode ser utilizada para nenhuma finalidade. Bom, preservação e conservação são duas palavras que, como eu falei, elas estão bastante na moda, pessoal. E isso vem acontecendo nos últimos anos por causa de uma série de acordos internacionais que começaram a aparecer no início da década de 70. No início da década de 70, pessoal, alguns líderes em alguns países começaram a perceber que a forma como a gente tratava a natureza estava sendo agressiva demais. E eles começaram a ficar preocupados com isso. De forma que esses líderes eles começaram a tentar tomar algumas medidas para a gente tentar melhorar a qualidade de vida da população e a conservação da natureza para garantir isso para as gerações futuras. E a gente teve uma série de acordos que foram firmados. O objetivo deles era basicamente proteger os ecossistemas que já existiam
realizar o desenvolvimento sustentável das comunidades sem agredir o meio ambiente, reduzir o impacto das eventuais mudanças climáticas que já estavam começando a ser detectadas e garantir a qualidade de vida das futuras gerações. Esses acordos, galera, eles foram vários e aconteceram em várias reuniões. Só que na aula de hoje a gente vai focar e estudar apenas 3: a ECO 92, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. E a gente começa a nossa aula falando da ECO 92. A ECO 92, galera, ela foi uma conferência realizada pela ONU aqui no Brasil, e ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992. Essa reunião, galera, ela contou com 178 representantes de diferentes países do mundo. E a ECO 92, ela foi uma conferência que aconteceu visando uma série de ações para conservação e preservação ambiental em todo o planeta. Basicamente, o que eles pressupunham e o que eles tinham como objetivo nessa reunião? Que os líderes desses países se comprometessem em diminuir a destruição do meio ambiente, que garantissem recursos para a existência das futuras gerações e que permitissem conciliar a economia dos países que estavam se desenvolvendo com a preservação das áreas naturais. Essa reunião, galera, ela durou aproximadamente por volta de 1 a 2 semanas. E nessa reunião, a gente teve resultados muito positivos que foram estabelecidos, como a criação de 3 documentos extremamente importantes para o direcionamento das políticas ambientais nos últimos anos. O primeiro desses documentos foi a Carta da Terra, que foi um documento que ele reunia princípios que vários países entraram em consenso sobre como tornar a sociedade mais justa, mais pacífica e menos agressiva ao planeta Terra. A gente teve também a elaboração da Declaração de Princípios sobre Florestas, que foi um documento que ele reunia diretrizes para que vários países entendessem como que eles deveriam trabalhar com a preservação e o manejo das florestas naturais que ainda existem no planeta. E a gente também teve a elaboração da Agenda 21, que foi uma lista de compromisso que todos os países que participaram da ECO 92 se comprometeram a seguir, buscando soluções para os problemas ambientais que vinham acontecendo. Essa reunião da ECO 92, galera, ela foi extremamente importante e até hoje ela é lembrada como uma das primeiras grandes conferências da ONU para lidar com a questão ambiental no planeta Terra. 8 anos depois, a gente teve o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto também foi uma conferência realizada pela Organização das Nações Unidas em Quioto, no Japão. Esse Protocolo de Quioto, galera, ele já era um pouco mais focado em um problema pontual. Enquanto a ECO 92 queria trabalhar com toda a questão ambiental e a conservação da natureza do planeta, o Protocolo de Quioto estava mais preocupado com as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, e o objetivo dessa reunião era reduzir a emissão de gases do efeito estufa e que os países que participaram dela buscassem tomar medidas para que até o ano de 2100 a gente tivesse uma redução de 1,4 a 5,8 daquele aumento previsto da temperatura que o aquecimento global poderia causar. O Protocolo de Quioto, pessoal, ele teve muitos resultados positivos também. Ele seria válido aproximadamente por volta de 10 anos e ele pressupunha que a gente deveria estimular fontes de energia renovável que não poluíssem a natureza, que a gente reduzisse o consumo de combustíveis fósseis e de seus derivados, como é o caso do petróleo, da gasolina e do óleo diesel, visava limitar a emissão de gases do efeito estufa como o gás carbônico pelos países participantes e proteger as florestas e sumidouros, que nada mais são do que as formas de captação do gás carbônico da atmosfera. Essa reunião do Protocolo de Quioto, galera, teve uma participação maior do que a ECO 92. A gente teve 192 países participando. Só que só era necessário a aprovação de 55 dos países desses 192 para que o protocolo ele fosse firmado e que ele fosse estabelecido. E ele foi. Só que de todos esses 192 países, inclusive o Brasil, só teve um único país que se negou a assinar o Protocolo de Quioto, que foi os Estados Unidos da América. Na época, pessoal, o governo dos Estados Unidos, sob a presidência do George Bush, ele pediu para que não participasse os Estados Unidos, porque ele alegava que se os Estados Unidos assinassem o Protocolo de Quioto, eles estariam prejudicando a economia, porque o petróleo é necessário para o desenvolvimento, era importante para o desenvolvimento americano. E bom, calhou que esse Protocolo de Quioto ele foi meio que esquecido por muitos anos pelos Estados Unidos. Só com a eleição do presidente Obama, que buscou-se a estabelecimento e
a busca por participar do Protocolo de Kyoto também, para que os Estados Unidos também tivessem seu compromisso com a conservação do planeta. E aí, alguns anos depois, agora em 2015, a gente teve mais recentemente o Acordo de Paris, que também foi uma conferência da ONU. O Protocolo de Kyoto, pessoal, ele tinha sido prorrogado por alguns anos depois daqueles 10 que eu falei para vocês. Só que ele venceu, e as medidas que tinham sido estabelecidas lá atrás, de repente começaram a parar de fazer sentido, e vários países viram a necessidade de reestabelecer novos acordos e novos objetivos. Bom, o Acordo de Paris, ele tinha sido previsto no ano de 2008 e ele aconteceu em 2015. O Acordo de Paris, ele tinha como objetivo fazer uma extensão do Protocolo de Kyoto e substituir as medidas que estavam sendo colocadas lá para medidas que garantissem mais efetividade no combate às mudanças climáticas. O Acordo de Paris também tinha como objetivo reduzir de forma imediata as mudanças climáticas já a partir do ano de 2020, que é o ano que a gente está vivendo hoje em dia. Ou seja, em 2015 foi tomada uma medida que deveria ter começado a valer para começar a impactar a partir desse ano. O que o Acordo de Paris ele conseguiu de objetivo e de forma clara para a gente de resultado? Primeiro, o Acordo de Paris estabeleceu metas do quanto cada país deveria reduzir a sua poluição, considerando que existiam países ricos que poluíam mais e países pobres que poluíam menos. O Acordo de Paris também buscou um controle individual das emissões. Cada país deveria se regrar e cada país deveria se policiar para fazer o controle dessas emissões de poluição. O Acordo de Paris também pressupôs que os países envolvidos e engajados deveriam prestar cooperação internacional para que ambos pudessem se desenvolver de forma simultânea e que eles pudessem também realizar o compartilhamento de informações, pesquisas e práticas que pudessem ser favoráveis e úteis para a conservação do planeta como um todo. Bom, assim como a gente viu no Protocolo de Kyoto, pessoal, os países eles participaram, a gente teve 195 países aderindo aí ao Acordo de Paris e começaram a trabalhar com ele, e esses 195 países, inclusive os Estados Unidos, aceitaram fazer parte desse acordo de conservação do ambiente. Só que a gente teve um problema. No ano de 2017, a eleição dos Estados Unidos teve a eleição de um cara chamado Donald Trump. Donald Trump, pessoal, ele é contrário ao que foi proposto no Acordo de Paris, e ele pediu a saída dos Estados Unidos novamente, alegando que essa redução de emissão de poluentes e de uso de petróleo prejudicaria a economia americana. E na realidade, pessoal, o Brasil está numa posição bem ambígua com relação a esse Acordo de Paris. A gente aderiu, a gente assinou lá em 2015 e assinou em 2016 também para comprovar que a gente ia participar. Só que nos últimos anos, galera, o Brasil ele tem tomado algumas medidas polêmicas frente a esse Acordo de Paris. A gente sabe que com a eleição que aconteceu há 2 anos atrás, a gente teve a eleição de um presidente que não é muito concordante com essas formas de conservação da natureza. E atualmente a gente já recebeu vários indícios de que o governo brasileiro atual dá indícios de que ele pretende sair do Acordo de Paris e não participar desse conjunto e desse empenho mundial para a conservação do meio ambiente e para o controle da redução de poluição. E infelizmente, pessoal, isso é algo que tem sido dito desde as eleições, só que infelizmente os líderes que a gente tem hoje em dia no país, poucos deles estão preocupados de fato com o que deveriam. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês e agradeço a atenção de vocês, e eu gostaria de finalizar esse conteúdo que a gente tem estudado nas últimas aulas com uma ressalva que eu já falei nas aulas anteriores. A espécie humana, galera, é uma única espécie no planeta Terra. Existem vários outros seres vivos que ocupam esse espaço e que têm direito à vida tanto quanto nós. E se a gente quer garantir um futuro saudável para as nossas gerações, a gente também tem que garantir a possibilidade de que outras formas de vida e que outros seres vivos também possam ter os seus ambientes protegidos e resguardados. A gente tem que lembrar, galera, a gente foi uma espécie que deu certo no planeta. Existem várias outras que também têm direito à vida e que também têm direito a fazerem parte desse planeta. Obrigado mais uma vez e até a próxima aula.